Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Augusto. Eu vou gravar, então, uma sequência de 3 aulas aqui para vocês, cujo principal tema é discutir o século XIX e as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, são 3 vídeos com 3 aulas distintas. A primeira aula nós vamos falar sobre as guerras napoleônicas e a realização do Congresso de Viena. Na segunda aula falaremos sobre as principais crises que levaram ao fim daquela ordem internacional construída em Viena. Em particular, falaremos da unificação da Alemanha, em 1871. E na terceira aula, falaremos especificamente, então, sobre a Primeira Guerra Mundial, destacando os principais atores envolvidos e também analisando as principais causas que levaram a esse conflito. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para, então, fazer a devida apresentação. Então, como eu disse, a primeira aula, Guerras Napoleônicas e o Congresso de Viena. A gente inicia o século XIX já inserido num contexto de guerra, e guerra generalizada, né? Nós sabemos que o Napoleão Bonaparte vai assumir o poder na França pós-Revolução Francesa em 1799, vai se proclamar imperador, vai montar um exército e vai ocupar boa parte da Europa, expandindo os ideais liberais iluministas dos revolucionários franceses. Ele tinha tem seus principais objetivos: fortalecer a França frente ao seu principal rival, que seria a Inglaterra, e segundo, consolidar a sua condição de imperador e levar adiante, então, as forças francesas para conquistar os demais territórios. E aqui nesse mapa nós conseguimos ver que, de fato, boa parte da Europa ou foi ocupada diretamente por tropas francesas ou os imperadores ali se aliaram aos franceses. Então, essa guerra foi de grandes proporções e a derrota do Napoleão em 1814, principalmente pelas forças do Império Russo, levaram as principais potências daquele momento, que são Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia e França, a se reunirem na capital do Império Austro-Húngaro, que é Viena, para discutir, então, a respeito de como que eles vão formatar a nova ordem internacional uma vez derrotado o exército napoleônico. Quais são os objetivos, então, dos países reunidos no Congresso de Viena? Redesenhar um mapa político e geográfico europeu, geográfico porque a França conquistou muitos territórios, mudou muitas fronteiras, e político porque o Napoleão foi derrubando uma série de imperadores, de governantes, e colocando parentes ou aliados, né, para reinar aqueles territórios. Então, uma vez derrotado a França napoleônica, os antigos imperadores falaram: temos que retomar, então, o mapa político europeu antes do Napoleão. Segundo, restaurar a antiga ordem, então, restaurar as fronteiras e restaurar as dinastias que foram derrubadas pelo Napoleão. E terceiro objetivo era criar mecanismos para evitar a emergência de novas hegemonias. Basicamente, o cálculo, ou melhor, o diagnóstico que as potências faziam naquele momento a França acumulou poder demais e isso deu condições para ela invadir e ocupar toda a Europa. Portanto, hegemonia é igual a guerra, é igual a desequilíbrio de poder. Então, a gente tem que criar mecanismos, formas de evitar a emergência de novas hegemonias. Quais são os principais princípios estabelecidos no Congresso de Viena? A defesa da legitimidade dinástica, ou seja, chega com essas ideias liberais, iluministas: se aqui no meu império reina a monarquia absolutista, é a monarquia absolutista que deve continuar existindo. Ou seja, há uma legitimidade por parte dos reis de continuar a monarquia absolutista. Segundo, o equilíbrio de poder. Hegemonia causa guerra, logo a gente tem que criar formas dos países se balancearem mutuamente. Equilíbrio de poder. E a diplomacia flexível, evitar alianças muito rígidas. Por quê? O equilíbrio de poder, junto com a diplomacia flexível, garante que o acúmulo de poder da França pode ser contrabalanceado pelo acúmulo de poder russo. O acúmulo de poder austro-húngaro pode ser equilibrado por uma junção entre a Rússia e a Prússia, e assim por diante. Então, segurança internacional era igual a políticas de balanceamento de poder. Essa foi a forma como as grandes potências naquele momento organizaram o sistema europeu, tá?
Então, os acordos assinados lá no Congresso de Viena, eles vão se fundamentar em 4 principais aspectos. Primeiro, as potências eram responsáveis por monitorar e gerenciar os acordos de paz que foram estabelecidos, então, com a derrota do Napoleão em 1815. Mudanças nas fronteiras, ou seja, as políticas de compensação para um território ou para outro, seriam feitas apenas após consultar as principais potências, a pentarquia europeia, que nós chamamos, né, as principais potências ali. Muitas foram ocupadas, as fronteiras foram modificadas, e aí, então, mudanças nesse status quo deveriam ser feitas após uma série de consultas entre as potências, para não prejudicar uma e beneficiar demais outra. É a ideia do equilíbrio. As potências não deveriam assumir posições unilateralistas. Então, se você tinha alguma reivindicação territorial, como a Áustria vai ter nos Balcãs em relação à Rússia, bom, eu não vou agir sozinha, eu vou trazer para perto de mim as demais potências para consultarmos, conversarmos coletivamente para encontrar a melhor forma de resolver esse problema. E não haveria política de humilhação em relação à França. Tá? Os franceses, embora eles tivessem ocupado boa parte dos territórios europeus e isso desencadeado insatisfação, né, por parte e impopularidade dos franceses, as grandes potências decidiram não penalizar a França a ponto de humilhá-la, né? Esse foi o entendimento que foi feito naquele momento. Criou-se com isso, então, a ideia do concerto europeu. Tá? O concerto europeu é uma forma de organizar as relações entre os impérios e os estados europeus, que tem como seu principal elemento ordenador a balança de poder, ou seja, um mecanismo de segurança coletiva em que, por meio de consultas mútuas, os países tentam resolver os seus principais problemas. Então, o Adam Watson, um historiador, ele coloca que havia uma solidariedade entre as potências em relação ao fim. Qual que é o fim? A estabilidade desse sistema, evitar a emergência de novas hegemonias. Para isso, então, criou-se mecanismos de consulta mútua, diplomacia flexível e equilíbrio de poder. Os atores mais importantes aqui, os franceses e os ingleses, conhecidos como as potências liberais, de um lado, e de outro, as monarquias absolutistas, né? O Império da Prússia, a Áustria e a Rússia, que formaram ali o Pacto da Santa Aliança, que durou entre 1815, logo depois que terminou as guerras napoleônicas, e durou até 1825. São conhecidos como as potências monárquicas, que defendiam, então, a legitimidade da monarquia e defendiam o direito de intervenção para recuperar espaços perdidos durante as ocupações napoleônicas. No mesmo ano, a Inglaterra, dando sinais, então, dessa diplomacia flexível, foi lá e ajudou a criar a Quádrupla Aliança, né? Entrou junto com a Rússia, a Prússia e a Áustria, buscando evitar, né, o objetivo de evitar se isolar no continente e para fortalecer esse mecanismo de consulta mútua entre as principais potências. Então, quais são os principais elementos que ajudam a explicar o sucesso desse concerto europeu que foi construído por meio dos princípios acertados no Congresso de Viena? Primeiro é a inclusão de todas as grandes potências, então a pentarquia europeia estava toda presente, mesmo a França derrotada. Segundo, consultas e socialização como mecanismos para prevenir abuso de poder, ou seja, para resolver disputas, para resolver rivalidades, é preciso criar formas consultativas. Um consegue consultar o outro e eles ficam se socializando, eles ficam transitando entre as cortes para resolver os problemas de modo diplomático acordado. Um outro elemento fundamental do sucesso do concerto europeu foi o respeito às aspirações dos estados. Então, muitos reivindicavam territórios e aí entendia-se como legítima essa reivindicação desde que acordada. Flexibilidade no trato das divergências e das rivalidades que se estabeleceram entre as principais potências e a ausência da busca de uma hegemonia regional por parte de uma delas. Quando eu digo aqui sucesso do concerto europeu,
eu estou medindo o sucesso em termos de ausência de uma guerra geral de grandes proporções, que é o que basicamente aconteceu nos séculos anteriores e vai acontecer no século XX com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O concerto europeu que vai de 1815 à Primeira Guerra Mundial, 1914, é tido como uns 100 anos de relativa paz. Por isso que se trata esse período como um sucesso nesse sentido. Mas nas próximas aulas nós vamos ver, então, alguns elementos que vão causando fissuras, vão causando crises nesse concerto que vão, no fim, desencadear a Primeira Guerra Mundial. Um quiz que eu coloquei aqui, então, para vocês responderem com tempo é: qual dessas potências não era parte da quádrupla aliança? Áustria, Grã-Bretanha, França, Prússia ou Rússia? Então, ficamos por aqui nessa primeira aula e na seguinte vamos abordar, então, as crises desse sistema do concerto europeu.